Fala, Dev. Muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Renato Gava, sou programador há mais de 16 anos e eu estou aqui para compartilhar com vocês, então, o desenvolvimento da integração com a nova API dos Correios. Se você já trabalhou com a API dos Correios, antigamente era aquele Web Service SOAP, né? E agora, dia 31 de 8 de 2023, os Correios anunciaram que eles vão desligar o Web Service. Então, você tem que ficar ligado aí para integrar a nova API REST dos Correios. Então, esse vídeo vai te ensinar como fazer isso, beleza? Então, se esse vídeo for útil para você, considere se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar para dar uma força aí, beleza? Então, vamos lá, gente. Vou compartilhar aqui com vocês o código-fonte, tá? O código-fonte, então, vai estar aqui no meu GitHub, o link vai estar na descrição, github.com/renatogava, você vai acessar aqui e nos meus repositórios vai ter o repositório dos Correios aqui para você baixar, tá? Beleza, pessoal, vamos lá então. Primeira coisa que é importante vocês saberem, a nova API dos Correios não funciona mais sem contrato, tá? Então, se você não tiver um contrato com os Correios, primeira coisa que você deve fazer é realizar um contrato. Se você presta serviço para vários clientes, cada cliente seu vai ter que ter um contrato, tá? Esse passo a passo está aqui na Solution, tá? O desenvolvimento aqui foi feito em .NET. Estou usando o Visual Studio Community 2022 com o .NET 6.0, tá? Então, os pré-requisitos aí que você vai ter que ter para rodar esse projeto aí na sua máquina é o Visual Studio 2022 com o .NET 6.0, beleza? O passo a passo para você fazer o contrato com os Correios está aqui nessa pastinha Docs, tá? Não tem custo, tá? Para fazer o contrato, pode ser feito no CPF e no CNPJ. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é seguir esse passo a passo aqui e fazer o contrato com os Correios, beleza? Beleza, feito o contrato com os Correios, então a gente vai voltar aqui para o código-fonte. E aí, então, vamos olhar aqui o código-fonte, ele começa rodando no program, que é esse código que nós estamos aqui. Então, vai ter um CEP de origem, vai ter um CEP de destino e vai ter uma lista de itens que você vai querer calcular o preço e o prazo do frete. Tá? Para PAC, SEDEX, SEDEX 10, né? SEDEX hoje, assim por diante. Então, essa lista de itens, você passa o nome do produto, a altura, largura, comprimento e peso do produto. E se você não passar nada, também ele vai calcular, vou te mostrar como que eu fiz aqui, tá? Aí ele vai fazer a chamada para essa classe que eu criei aqui, Correios Manager, e ela tem o método calcular preço e prazo, que recebe como parâmetro o CEP origem, o CEP de destino e a lista de itens, e vai retornar o preço e prazo das opções de entrega disponíveis para aquele CEP de destino, tá? Então vamos rodar para ver? Então eu vou dar um play aqui e a gente vai rodando e vai vendo. Beleza. Deu uns pau aqui, mas tranquilo. Beleza. Então vamos lá, vamos para dentro aqui do calcular preço e prazo. Primeira coisa que você tem que saber é que você tem que descolar alguns códigos, tá? Então aqui são os primeiros códigos que você precisa. A URL dos Correios é essa, padrão. Aí o usuário vai ser o seu usuário dos Correios, tá? Esse aqui é o meu. Aqui o código de acesso, você vai ter que gerar o seu código de acesso também acessando esse link aqui, tá? Então não adianta você usar o meu que não vai funcionar. Então você vai vir aqui nesse link, ó. E aí você vai clicar aqui, ó, gestão de acesso a APIs. E você vai vir aqui gerar o código, tá? O meu, no caso, já está gerado. Então, aí você vai colocar o seu código aqui. Beleza. O seu usuário dos Correios, que você usou para cadastrar. E o cartão postagem, você vai descolar ele aqui, né, nesse link aqui, tá? Então, esse outro link. Você vai entrar também com o seu usuário e senha, vai dar um pesquisar aqui. Aqui embaixo você vai achar o seu contrato, vai clicar nesse botãozinho azul aqui. E aqui você vai achar... Aqui, ó, cartão postagem, ó, o seu código do cartão postagem, bem como o código dos serviços, ó. Então, é todos esses que terminam com AG, ó. SEDEX 10 é esse aqui, ó, SEDEX 10 contrato AG, esse é o código. SEDEX 12 é esse aqui, esse é o código. Vamos ver aqui o PAC, ó. PAC, ó, contrato AG, é esse aqui. E assim por diante, tá? O SEDEX comum é aqui, então você vai copiar esses códigos e vai colocar aqui, tá vendo? Ó? Pega o código daqui e cola aqui, tá? Então essas são as informações que você vai precisar parametrizar aqui, tá? Nome do usuário, código de acesso que você vai gerar naquele painel
Cartão postagem que você vai descolar naquele outro painel com os seus respectivos códigos de serviço, tá? Beleza. Vamos seguir então para o método calcular preço e prazo aqui então. O que eu faço aqui? Isso aqui não é uma regra, tá? Cada um faz de um jeito. O que eu costumo fazer? Eu faço uma regra de cálculo de volume cúbico, somando as dimensões dos dois itens, para passar como parâmetro para os correios. Então eu pego o comprimento, a largura, a altura de cada item, ó, desse item, e eu defino o tamanho mínimo. Ó. Então aqui isso é parametrizável, eu que configurei dessa forma. Eu falei, ó, se você não me disser qual que é a altura, largura e comprimento do item, eu vou assumir que ele tem esse tamanho aqui, tá? Um tamanho mínimo. Eu estou definindo aqui um tamanho mínimo para o meu objeto para que possa calcular. Os Correios não aceitam você fazer um cálculo se você não passar um tamanho do seu item, tá? Então o que eu faço? Eu faço o cálculo do volume cúbico, centímetro cúbico daquele produto. O que eu faço? Eu multiplico a altura, a largura e o comprimento do item e descolo o volume dele em centímetros. Beleza? E aqui os pesos também, vou somando os pesos de cada item da mesma forma. Se você não me informar o peso do produto, eu vou assumir que ele tem 200 gramas, tá? E aí você pode parametrizar isso aqui depois também no seu sistema. E assim eu vou varrendo os itens lá da lista e vou somando o volume cúbico dele. Ó. Então eu somei com o volume cúbico do produto anterior, e aí o que eu faço? Eu tiro a raiz cúbica desse volume. Então eu vou ter um comprimento, uma altura e uma largura para o volume, todo, tá? Então é dessa forma que eu faço. Aqui então, o que eu fiz? Eu fiz então o cálculo do comprimento, altura e largura de todos os itens de uma vez só e também somei todos os pesos, tá? Dos itens. Beleza. Agora então eu vou chamar esse get preço prazo aqui, ó, que é um outro método que vai então instanciar a Correio Service. Então a Correio Service é a classe que eu montei, que está aqui em Services, ó, que faz as chamadas para os Correios, tá? Então vamos lá. Então eu vou criar uma instância dela aqui, passando como parâmetro a URL da API. E aí a próxima coisa que eu vou fazer é pegar o token. Então eu tenho um método aqui, ó, que é o update Correios Token. O token ele vai ser gerado para você poder acessar os endpoints, as APIs, e ele expira a cada 24 horas. Então aqui eu tenho uma lógica. Ó. Eu vou ver se eu tenho token, não tenho expiração, não tenho. Então eu verifico aqui, ó. Se meu token for nulo ou ele já expirou, e aí eu tenho um método de expiração aqui, ó, que é esse aqui. Então se ele for nulo ou já expirou, então eu tenho que pegar um novo token lá, tá? Então só vai pegar um novo token se ele já expirou ou se você não tem token ainda, tá? Então aqui eu verifico, ó, o que eu faço? Eu volto 30 minutos, né? Então eu tenho uma margem de tolerância aí, né? Eu não espero 24 horas exatamente. Eu volto 30 minutos no tempo e verifico se aquela data já expirou, e aí ele retorna aqui. Beleza, no meu caso é o primeiro token, então eu vou chamar o getToken passando como parâmetro o usuário, o código de acesso e o cartão postagem, tá? Que você já configurou previamente lá. Beleza, então aqui é a chamada post, tá? Então ele faz Authentication Basic. O que você tem que fazer aqui? Você tem que converter para Base 64. O usuário, o código de acesso, e ele vai dar um código Base 64 aqui para você passar como parâmetro, tá? E aí aqui no body você vai passar o cartão postagem, disparou. Se deu sucesso, ó, é o status created aqui. Você vai deserializar o objeto e vai retornar aqui o response. Aqui, se não, tem o tratamento de erro também, de acordo com a mensagem que retorna, tá? E aqui também eu deixei para você fazer o seu próprio tratamento de erro, tá? Beleza. Retornou o token response. E aí, dentro desse token response, o que ele tem? O token realmente, o código do contrato, o DR e a expiração. Então, isso aqui você tem que gravar no seu banco de dados. Eu deixei isso aqui sendo gravado aqui em algumas variáveis estáticas. Ó. Então eu deixei aqui, ó, armazenar no banco de dados. Como é só um exemplo, né? Então aqui eu armazenei nessa variável estática, mas na real o que você tem que fazer? Você tem que guardar isso aí do banco, tá? Para toda vez que você for fazer a chamada, você usar esses valores como parâmetro. Beleza, então peguei lá os parâmetros que eu precisava do token, agora eu vou construir uma lista de códigos de serviço.
que são aqueles que eu defini, ó. Então, o código do PAC, o código do SEDEX, eu vou adicionar tudo numa lista, que é a lista de códigos, ó. Então, eu adicionei todos os serviços numa lista, e agora vou montar os requests. Faço um ID de lote aqui, porque eu não sei direito o que é, eu acho que é um número qualquer, eu passo um aqui sempre, dá certo. Aí eu pego o token, o contrato DR, ó. Então eu monto um objeto preço, um objeto prazo, porque nos correios na API nova, você tem que fazer uma chamada para calcular o preço e uma chamada para calcular o prazo, tá? Não é igual antes no Web Service Swap, que tinha um cálculo preço prazo tudo de uma vez, tá? Agora são duas chamadas independentes. E aí eu monto o objeto aqui, ó, o objeto preço, ó, e eu arredondo a altura, a largura e o comprimento que eu calculei anteriormente, arredondo o peso também em gramas, o peso está em gramas e as dimensões estão em centímetros, tá, pessoal? O tipo de objeto aqui, ó, é pacote, tá? É embalagem. Se você for fazer carta, aí é outro tipo de objeto, você consegue encontrar a documentação toda nessa URL aqui, ó. Se você vier aqui em documentação, ó, aqui tem todas as informações, as explicações certinho do que é cada coisa, tá? Beleza, aí você segue em frente aqui, agora eu vou montar um objeto de prazo, e você tem que montar também uma lista, um para cada serviço, ó. Então eu faço um for de serviços, um para PAC, um para SEDEX, um para SEDEX 10, e assim por diante, tá? Beleza, agora vamos chamar o getPreço, ó, passando como parâmetro o request e o token. Ele vai retornar aqui para mim uma lista, ó, com os respectivos preços. O que ele não achar, ele não vai retornar, tá? E ele vai retornar uma lista com os respectivos prazos também aqui. Beleza. E agora eu vou chamar esse gerar opções de entrega. Que aqui ele vai verificar se tem preço, ó. Se tem preço, então eu vou obter o nome do serviço baseado no código, ó. Se for esse código, então eu vou escrever PAC. Vou ver se tem prazo para o PAC, tem prazo para o PAC. Aí vou fazer uma formulinha aqui para exibir o prazo de entrega, ó, que vem em número, vem 5. Ó. Então eu verifico se for um dia útil, só escrevo dia útil, senão se for mais de um, eu escrevo dias úteis. E aí eu escrevo assim, ó, até 5 dias úteis, para ficar uma string bonitinha. Se vier mais alguma mensagem de erro ou de mensagem adicional, eu escrevo aqui. E aí eu monto aqui o texto, a opção de entrega. Tá certo? Beleza, faço isso para cada um dos preços, ó, conforme for tendo. O que não tem valor ele pula. Beleza, retornou. Retornou. E aqui eu vou exibir no meu console. Então tá lá, PAC 15,99 até 5 dias úteis, SEDEX 11 até 1 dia útil. Beleza? Então é isso, o código está funcionando. Vou deixar aí para vocês baixarem, tá em C#, tá? E relembrando então, você tem que fazer o contrato com os correios, tem o passo a passo aqui no documentos. Você tem que vir aqui e pegar o seu código de postagem, pegar os códigos dos serviços e parametrizar no seu sistema. E você vai ter que vir aqui no gestão de acesso API, colocar a sua senha do seu portal aqui, gerar o seu código de acesso e parametrizar lá no seu sistema também. Beleza, galera? Então é isso. Relembrando, o código-fonte está aqui no meu GitHub. Vou deixar o link nos comentários aqui também. Se o vídeo foi útil para você, considera curtir o vídeo, comentar, compartilhar com seus colegas dev aí e se inscrever no canal, beleza? Falou, rapaziada. Grande abraço aí.